Fala pessoal, beleza? Hoje vamos de uma dica de linguagem C sobre estruturas. Eu vou estar fazendo alguns vídeos de dicas, né, de determinada linguagem de programação, para um tópico específico onde eu sei que o entendimento ali pode ser um pouquinho mais complicado. Então, hoje nós vamos falar de estruturas. Eu vou fazer uma definição aqui minha, abstrata, né, que estruturas é uma coleção de variáveis não necessariamente do mesmo tipo, agrupadas em um mesmo nome base. Esse nome base é o nome da variável da estrutura. Vamos analisar agora aqui esse programa, um programa pequeno, simples, só para a gente entender algumas características e o funcionamento. Nós vamos incluir as duas bibliotecas básicas de Standard Input Output e a biblioteca de tratamento de string. Aqui nós vamos declarar a estrutura propriamente dita, serial port. Ela vai ter uma string de tamanho 10 e o inteiro, que eu vou chamar aqui de transfer rate, e a string name, né? Aqui embaixo nós vamos inicializar uma estrutura serial, de nome serial, e esse tape_def aqui, nós só definimos um tipo de estrutura para esse serial port aqui. Nós passamos serial port como um novo tipo de dados. Bem, vamos pular aqui por enquanto essas duas funções e vamos aqui para a nossa função principal. Então, a função principal, eu coloco com1 no serial name, né, a estrutura serial que está declarada com escopo global. No campo name eu coloco com1, essa função aqui string copy. E coloco no transfer rate 9.600. Depois o que eu faço aqui é só imprimir os valores. Eu imprimo no nosso console o nome e a taxa de transferência, né, transfer rate. É só isso aqui. Esse conjunto de printf que eu faço é imprimir o que está dentro da estrutura e pular uma linha. Então já é esperado aqui que esse bloco imprima aquilo que definimos anteriormente. Depois nós vamos para essa função aqui changePort e ela vai receber como parâmetro uma estrutura, né, que nós passamos aqui serial. Vamos lá ver aqui como é que ela funciona. Então é definida aqui em cima, ela recebe uma estrutura do tipo serial port, é o que nós havíamos declarado lá em cima. Então ela faz um string copy para com2 no name, ele atualiza o nome e também atualiza a taxa de transferência aqui agora com 115 e 200. Depois o que ele faz aqui é colocar no nosso serial aqui global, nossa estrutura global, a taxa de transferência, atualizando o que a gente passou aqui, e fazendo aqui o string copy, também atualizando na estrutura global o valor já modificado. Observe que aqui utilizamos o operador ponto em toda essa função. Vamos continuar. Nós temos novamente aquele conjunto de printf que imprimirá a nossa estrutura já atualizada com 2 e 115 e 200. Foi o que definimos anteriormente. Agora nós vamos para essa outra função, updatePort. Observe que agora é passado o endereço da nossa estrutura serial. Vamos ver como é que ela funciona aqui dentro. Observe que agora não mais trabalhamos com um parâmetro de estrutura, mas sim com um ponteiro do tipo serial port. Esse ponteiro vai apontar para uma estrutura do tipo serial port. Vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai atualizar os dados
diretamente na nossa estrutura global, agora através do ponteiro. Nós vamos colocar com3 no name e vamos colocar 300 no transfer rate, sempre aqui utilizando o ponteiro. Observe que agora, utilizando o ponteiro, nós temos o operador seta, não mais utilizaremos o operador ponto. Então, voltamos aqui no nosso programa principal, nossa função main. Temos um novo bloco de printf, que agora vai responder com a última atualização, com 3 e uma taxa de transferência de 300. Então, agora eu vou compilar aqui o nosso programa utilizando o GCC e vou executar ele aqui. Observe que o comportamento aqui já era esperado. A primeira execução dos prints aparece com 1, que foi o que foi inicializado aqui, 9.600, depois em seguida com 2, quando passamos a estrutura como parâmetro, 115.200, e utilizando o ponteiro para a estrutura também funciona com 3 e 300 no transfer rate, funcionando normalmente nessas 3 possibilidades. Observe que se eu tentar aqui nessa função nossa update port, tirar o operador seta e tentar colocar um ponto, vou fazer aqui só para vermos, vou salvar e vou tentar compilar novamente. Nosso compilador vai apresentar aqui uma exceção e ele até já vai dar a dica aqui que você tem que utilizar o operador seta ao invés do operador ponto. Vou mudar aqui para conseguirmos compilar novamente com êxito. Salvamos, compilamos novamente e agora sem erros. Você pode estar se perguntando, ora, se eu declarar a minha estrutura de forma global, o compilador vai alocar dinamicamente a memória, depois eu passo através de uma função qualquer e altero o valor. Então não há necessidade de fazer esse trabalho através de ponteiro. Em parte você está certo. O problema é que em alguns casos a estrutura já vem definida de fábrica, com segmentos de memórias específicas. Por exemplo, aqui, se a gente ver aqui, abrir esse datasheet aqui do STM32F411, você pode ver, por exemplo, aqui, os ART1 já é pré-definido um espaço de memória que alocará essa estrutura. Ele até aqui vem dizendo o que é que tem que ter cada elemento dessa estrutura, quais são os registradores e quais são as posições de memória específica. Então, nesses casos, você não tem como alocar dinamicamente a estrutura. Você tem que realizar essa estrutura, montar ela e depois apontar para o primeiro endereço de memória. Então, não tem como utilizar aqui o operador ponto. Você vai ter que utilizar o operador seta. Não vai ter como fugir disso. Então é isso aí, pessoal. São as definições básicas aqui de estrutura em C, principalmente a diferença do operador ponto para o operador seta. E até o próximo vídeo.